Olá pessoas do Bem Verde, hoje a gente está aqui num papo meio diferente, mas ainda continuando aquela conversa de vida saudável e tudo mais que tem na nossa natureza ao nosso dispor e que a gente poderia usar bem. Eu tenho um velho hábito de fazer pão em casa. Eu aprendi com uma antiga colaboradora de casa, Dona Andina, que já se foi, mas me deixou um legado muito importante que nos salvou inclusive na enchente de 83. A minha casa cheia de pessoas que eu nem conhecia durante muitos dias, foram 18 pessoas durante 12 dias e saber fazer pão naquele momento foi absolutamente vital esse conhecimento. A gente tem aqui um pão que eu vou fazer com farinha branca, um pouco, meio que na medida, a mão tá lavadinha. Eu gosto dessa coisa meio Jamie Oliver, assim, sabe, que bota a mão nas coisas para fazer. Então aqui a gente tem mais ou menos um meio quilo de farinha branca e o mesmo tanto de farinha de integral. Pode fazer com centeio, gosto muito também. E aqui eu vou misturar um pouco de aveia também. Esse pão vai ficar muito natural. E a única coisa que ele leva são as farinhas. Ó, esse tanto aqui de aveia vai completar o outro meio quilo da farinha integral. Bem, eu vou misturar isso daqui. Aqui vai um pouco de açúcar e vai também um pouco de sal. O açúcar é pouquinho, tá? Porque não é um pão doce. Ele é só para dar um tchanzinho e ativar um pouco o fermento. Aqui a gente tem um sal. É mais ou menos isso aqui para essa quantidade de pão aqui. Eu tô fazendo aqui uma coisa que tem mais ou menos um quilo bem medido, eu diria, né? Então a gente vai misturar essas farinhas secas, vai pegar fermento de pão, que pode ser aquele úmido, mas não pode ser o químico, né? O químico é pra gente fazer bolo. Eu, como sou uma criatura, já falei sem medidas, é mais ou menos isso aqui, desse fermento de pão aqui, tá? Continuo a misturar e agora só vai água. Então o que é legal disso é que é um pão que se conserva, ao contrário do que muita gente pensa. Ele se conserva até melhor do que aquele de padaria. E a dona Andina falava uma coisa muito legal, ela falou assim: o pão tá pronto, a massa do pão tá pronta quando ela estiver um pouco descolando já da mão, se você quiser um pão mais firme. Quando você põe a mão no lobo da sua orelha e a massa tá parecida com o lobo da orelha. Eu achava isso muito bonitinho e é bem assim mesmo. Ela vai crescer uma vez, sem separar na forma ainda. Depois que você mexeu essa massa, ela vai descansar uns 20 minutos, vai crescer um pouco e aí a gente vai botar nessas forminhas. Aí ela vai crescer bastante e depois vai no forno meio quentinho já para acabar de assar. Quanto mais eu sovo essa massa, mais eu quebro essas moléculas do amido. Então se eu quero um pão mais firme, mais rústico, eu amasso mais. E se eu quero um pão um pouco mais molinho, mais crescido, um pouco mais macio, eu ponho um pouco mais de água e amasso menos. Tá aí uma coisa saudável que qualquer um pode aprender, não tem mistério nenhum. Então ela vai ficar quietinha aqui, crescendo, e a gente vai para uma próxima etapa. Não tem nada mais legal do que você comer pão fresco, né? Olha aqui como ele ficou bonitinho, ó. Aqui a gente tem uma fatia. É assim no dia a dia que a gente vai ficando com saúde. Grande beijo!